Bom dia! Não sei o que está acontecendo hoje, mas o Instagram ele não está querendo me entregar. Me derrubou, não sei se foi alguma palavra que eu coloquei no tema, se pode ser a música que eu estou usando no fundo. O que será que está acontecendo? Vamos lá, vamos reiniciar. Bom dia, maravilhosa! Seja bem-vinda! Essa live de hoje é para falar sobre a relação com a nossa mãe. Ela pertence a uma sequência de lives relacionadas ao workshop A Culpa é da Mãe, que vai acontecer agora dia 7 de maio. E o intuito é a gente passar, talvez, o primeiro dia das mães bem preenchida de nós mesmas, sabe? Hoje, o tema é a cura da relação com a nossa mãe começa em nós. Essa relação que muitas vezes ela é um pouco conturbada, essa relação que muitas vezes nós criamos tantas expectativas em relação à nossa mãe e expectativas que não foram atendidas ao longo do tempo. Então, muitas vezes a gente esperou algo em relação à nossa mãe que a gente não recebeu. E o meu intuito aqui é, quanto mais você consegue ter essas percepções, quanto mais você consegue ter clareza em relação à tua relação com a sua mãe e ajustar um pouquinho o seu ponto de vista em relação a ela, mais você modifica a forma no qual você se enxerga. Então hoje a gente vai mergulhar profundamente nesse assunto, que muitas vezes a gente evita, mas que transforma tudo, absolutamente tudo, quando a gente encara com coragem e amor, olhar para a relação com a nossa mãe. E essa live, ela não é, tá? Para apontar culpadas, quem errou, ou para reviver algum tipo de mágoa, mas sim para trazer luz, consciência e principalmente para que você se libere para ir para a vida. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui, para já começarmos essa reflexão, é o porquê que nós temos tanto problema com a nossa mãe. Por que a nossa mãe, ao mesmo tempo que a nossa fonte, a maior fonte de vida que nós temos, é também um grande ponto de dor na nossa vida. Porque a mãe é a nossa primeira conexão com a vida. É o nosso primeiro vínculo com a vida. Então, se o nosso primeiro vínculo com a vida possui algum tipo de ruído, algum tipo de mágoa, algum tipo de ponta solta, entre aspas, várias áreas da minha vida vão sofrer com isso.
Elas vão ser afetadas, elas vão sofrer um tipo de ressonância em relação à forma que eu olho para minha mãe, à forma que eu olho para minha vida. E principalmente, eu sou 50-50. Sou metade minha mãe e metade meu pai. Se não fosse a junção desses dois, eu não seria 100% eu. Então, quando tem alguma questão interna, alguma questão dentro do meu coração que tem algo com a minha mãe, vai refletir em mim como mulher, a forma como eu olho, como eu me olho como indivíduo e como eu levo a minha vida. E como algumas áreas da minha vida, algumas não, todas as áreas da minha vida são afetadas. E aí existem dinâmicas, existem quase como uma reação em cadeia, sabe? Que a gente vai batendo, a gente bate no dominó e vai caindo. É a mesma coisa. Quando eu tenho uma questão, várias questões com minha mãe, eu derrubo esse dominó que vai indo, derrubando vários dominós que simbolizam cada área da minha vida. Então eu quero te perguntar agora, como que tá a tua relação com a vida? E eu quero que você pense em todas as áreas da tua vida. Como que tá a minha relação comigo mesma ao olhar no espelho? Eu me amo quando eu me olho no espelho por inteiro? Ou tem algo em mim que eu gostaria muito de modificar? Eu olho no espelho e sinto que eu gostaria muito de mudar algo porque eu não gosto em mim. Os meus pensamentos durante o dia de inadequação, quando você precisa se posicionar no mundo, no teu trabalho, com as pessoas, você consegue? Ou lá no fundo existe algum tipo de culpa quando você quer mais? Ou existe culpa, que é uma reflexão profunda, tá? Quando você se sente diferente da sua mãe? Porque muitas vezes sai da nossa boca: eu não quero ser igual à minha mãe. Deus me livre de ser igual à minha mãe. Mas quando você está fazendo um caminho para ser diferente da tua mãe, você volta duas casas e se vê sendo igualzinha à tua mãe. Porque o que a gente mais fala é isso: eu não quero ser igual à minha mãe. Quando vê, tá igualzinha à mãe. Sabe por quê? Porque aquilo que eu julgo, aquilo que eu critico, aquilo que eu excluo, aquilo que eu não quero para minha vida, é o que acaba resistindo em mim. Resistindo e existindo em mim. Porque a vida convida. A vida convida. Enquanto existe algo em desequilíbrio, enquanto há algo em desordem, a vida ela vai jogar na sua cara. Você precisa olhar para isso. Você precisa olhar para isso. E aí você posterga esse olhar para a vida. Você posterga esse olhar para as questões que você precisa olhar como adulta para resolver. A vida ela vai jogar na sua cara. E aí vem aquele pensamento, né? Por que as coisas não andam? Por que não flui? Por que o dinheiro não entra na minha vida? Por que eu não consigo ter um relacionamento leve? Por que eu não consigo me relacionar com homens com tranquilidade, com leveza? Por que dentro do meu trabalho eu não me sinto pertencente, eu não me sinto preenchida? Não me sinto uma boa mãe? A vida convida. Porque por mais que nós achemos que viver com problemas é normal, pode ser comum. Faz parte do nosso dia a dia. É comum já para mim vivenciar isso. Mas não é normal. Porque o normal seria viver em abundância, em transbordo.
Esse é o normal. E isso é que Deus quer para nossa vida. Mas nós somos mais leais do que livres. Nós preferimos viver em uma lealdade de caos para perpetuar a manutenção do sistema, ao invés de olhar para aquilo que precisa de cura e falar: acaba aqui. Eu vou ser a responsável por curar uma geração. Eu curo as que vieram antes e já preparo para que as próximas que vierem venham com leveza. Eu não sei se você que está aqui comigo assistiu um vídeo que eu postei no retiro com a minha mãe. E a minha mãe, assim, eu já tive muitas, até me emociona um pouco de falar isso, mas eu já tive muitas questões com a minha mãe, de julgamento, de me colocar em um lugar de arrogância, sabe? De achar que tudo que ela fazia era errado, de pensar assim, nossa, essa mulher, ela não pensa com a cabeça, meu Deus, por que ela faz isso, sabe? Saía falas, assim, bem fortes de mim. E pensamentos, nem falas, mas os pensamentos, né? E no retiro eu fiz um movimento para honrar minha mãe. Porque graças a Deus, cada dia que passa, eu honro mais a vida dela, eu me apaziguo mais com a vida da minha mãe. E aí no retiro eu falei: mãe, cada mulher que eu curo, cada movimento que eu faço com o sistêmico, eu te curo. Eu curo as que vieram antes, eu curo quem vem depois. Porque se algum dia da minha vida eu tiver uma filha, ela vai vir com um novo formato de padrão no nosso sistema. Hoje eu me permito ser não uma mãe melhor e nem pior, mas uma mãe diferente para o Henrico. Hoje eu me permito vivenciar uma fase profissional, uma fase dentro do meu relacionamento conjugal, nem melhor e nem pior do que aquilo que eu vivenciei com os meus pais. Mas eu consigo fazer de uma forma diferente. Então a cura com a relação com a nossa mãe, ela começa quando a gente para de exigir perfeição. É quando a gente para de exigir dessa mãe um alto nível de perfeição que a gente julga que a gente não recebeu ao longo da vida. Que a gente julga que ela deveria ter nos entregue e que ela não nos deu. E aí a gente se coloca num lugar de arrogância e grandeza. É como se eu olhasse para minha mãe na minha frente e falasse assim, ó, você não foi suficiente. O que você fez não foi suficiente. É quase como se eu falasse assim, ó, o que você fez foi uma bela de uma merda. Espero que o Instagram não me derrube, porque ele já me derrubou hoje. Mas é como se eu olhasse a minha mãe e falasse, não serve. E aí você que é mãe, que está assistindo essa live, para pensar. Seu filho, a sua filha, chegasse para você e falasse exatamente isso. Você sabendo das suas lutas, você sabendo dos seus esforços ao máximo para dar o melhor para os seus filhos. Como seria ouvir isso na boca dos teus filhos? Ou nem ouvir, mas saber que eles pensam isso em relação a você. Dói, né? Dói, né? E só quem é mãe sabe, né? O quanto é desafiador descobrir que tá grávida. Por mais que a gente deseje muito. Por mais que a gente deseje muito estar grávida, quando a gente descobre, quando aquele exame dá positivo, a gente pensa, será que eu dou conta? Será que eu vou ser uma boa mãe?
E a gente sabe. Todos os pensamentos que vêm ao longo da gestação de eu quero ser uma boa mãe. Será que eu consigo? Eu vou me esforçar para isso. E quando a gente passa mal, e quando a gente precisa abdicar de alguma coisa porque a gente está grávida e a gente quer o melhor para o nosso bebê. Quando a gente vai parir, que a gente passa por tudo aquilo. Seja um parto normal, seja uma cesárea. Parto normal leva nossas entranhas, literalmente, né, gente? O que é um parto normal? O que é aquela dor da contração? A recuperação da cesárea. O quanto a gente se doa para os nossos filhos, desde o primeiro momento que a gente descobre que está grávida. Que tudo que entra no nosso corpo vai para o nosso bebê. E a gente dá a nossa vida. Se acontece alguma coisa, a gente fala, o meu filho primeiro. Que Deus me leve. Que Deus coloque em mim a dor, mas não no meu filho. E aí, como seria o teu filho te falar isso? Mãe, não foi o suficiente. Você não prestou. Você não sabe o que você fez. Porque existe uma faceta em relação à nossa mãe que é olhar para ela como se ela fosse de fato esse ser perfeito, mas não olhar para uma história que vem antes da nossa mãe. Como mãe. É ir um pouquinho mais longe e analisar de onde que essa mulher vem. Quais são as histórias contadas, vividas, experienciadas pela minha mãe ao longo da vida, até que ela se torne de fato mãe. Como que foi a infância dela? Como que foi a relação dela com a mãe dela? É possível você refletir sobre isso? Porque quando a gente começa a enxergar a nossa mãe como uma menina, como uma pessoa que um dia foi uma criança, a gente começa a entender algumas coisas. Tá fazendo sentido até aqui pra você? Esse conteúdo? Manda aqui pra mim nos comentários, se possível. Ou se tem algo que não está fazendo sentido, manda também. Porque essa live é justamente para que a gente possa trazer clareza para tua vida, para você. Que bom. Então, o ponto aqui é primordial que a gente respeite as leis sistêmicas. Porque eu sempre vou falar de Deus, eu sempre vou falar da Bíblia, e eu acho incrível como o conceito sistêmico e a Bíblia, eles se entrelaçam. Vai ficar gravada, Cleo, pode ir bem tranquila, porque vai ficar gravada, depois vai subir para o YouTube também, tá? Como esses conceitos eles se entrelaçam, apesar da visão sistêmica ela não ser uma religião, não ter nada a ver com, com religião de fato, né? Ela é uma ferramenta terapêutica. A visão sistêmica ela se entrelaça com os ensinamentos da Bíblia de uma forma muito linda. E na Bíblia está lá: honra teu pai e tua mãe. O primeiro mandamento é honrar os pais. E a primeira lei, para mim, dentro das leis sistêmicas, que é pertencimento, ordem e equilíbrio, né? Na verdade, a hierarquia é pertencimento e equilíbrio, mas eu sempre falo que é pertencimento primeiro, é porque todos pertencem. E quando eu julgo a minha mãe, quando eu critico a minha mãe,
É como se de fato eu falasse: você não serve. Você não é boa o suficiente. E se você não é boa o suficiente, você não serve, eu te excluo. E aí, se eu excluo, ai, Bre, mas eu só excluo um pouquinho, é porque tem umas coisas nela que me irritam demais. Mas se eu estou nesse movimento de exclusão, nesse movimento de julgamento, eu estou em movimento de exclusão. E aí vem a lei a lei sistêmica, que é a hierarquia, ou ordem, que é todos têm um lugar dentro do sistema. E os pais sempre serão maiores que os filhos. Os pais são grandes, os filhos são pequenos. Então, se eu entro nesse movimento de excluir, de julgar, de criticar, de falar: minha mãe não sabe o que ela faz, a minha mãe foi uma burra, minha mãe não fez as coisas direito, qualquer que seja esse movimento de desqualificar o que a minha mãe fez, de não concordância com a minha mãe fez, eu saio do meu lugar de filha para ocupar um lugar de grandeza em relação à minha mãe e meu pai. No caso aqui a mãe, porque a gente está falando da mãe. Mas eu saio do meu lugar de filha para quase como ser a mãe da minha mãe. E aí o que eu estou fazendo? Eu estou ocupando um lugar de arrogância para eu me achar mais esperta, mais sagaz do que ela. Então, quando eu saio do meu lugar, é onde acontecem muitos desequilíbrios, porque, de novo, a vida vai te convidar a descer desse pedestal. E não vai ser com amor. Vai ser com um pouquinho muito de dor. A vida, ela vai te convidar a descer do pedestal. Como, Bre? Primeiro, sendo igualzinha à tua mãe. Aquilo que você mais criticou, você vai fazer. Talvez em outras situações, em outras facetas? Sim, mas você vai fazer. Ah, é porque minha mãe ela não sabia guardar dinheiro. Minha mãe era uma gastadeira. Tá lá você, passando dificuldade financeira. Tá lá você até fazendo dinheiro, mas não gastando com coisa boa. Não usufruindo. Sempre dá uma merda. Sempre o carro estraga, pneu fura, dinheiro não sobra, você não sabe onde vai o dinheiro, ou a sua saúde tá uma merda. Teu corpo começa a sinalizar, principalmente nos órgãos femininos. É câncer de mama, é cistite, é asites, né? Aqui na parte aqui do órgão feminino, útero. A vida convida. A vida cobra. Tamara, é sempre com carinho, tá? Sempre com carinho, chineladas com carinho. E tem a faceta também, gente, daquela filha que acha que a mãe é um ser canonizado. A minha mãe é maravilhosa, a minha mãe é incrível, minha mãe é zero defeitos. Também tá errado. Também tá errado. Porque colocar a mãe, colocar os pais nesse pedestal, é colocar num pedestal de grandeza e perfeição. Isso também não é positivo. Porque aí é como se fosse uma distração, é como se você colocasse uma venda nos teus olhos e eles são perfeitos, eles não erram. E aí você vai para a vida como uma eterna criança. Porque você está sempre pronta para agradar esses pais, porque eles são perfeitos. Enquanto você não olha para esses pais como seres humanos, de fato, que erram também, e tira essa mania de expectativa, criar expectativa de perfeição em relação ao teu pai, em relação à tua mãe, você vai ser uma eterna criança. E aí, você se torna aquela mulher de que nada pode sair errado. Que nada pode sair do teu controle, porque senão a frustração é grande. Você cai no chão e fica lá caída 5 dias.
a vida não tem graça, a depressão te assola. Porque uma das leis sistêmicas são três. Eu já falei de hierarquia, já falei de pertencimento, e a terceira é equilíbrio. Equilíbrio de troca, equilíbrio entre dar e receber. E a única relação que não existe equilíbrio é entre os pais. Não tem como a gente receber algo dos nossos pais e devolver. Sabe por quê? Porque o que a gente recebeu dos nossos pais, o que a gente recebeu da nossa mãe, não tem como equilibrar. Não tem como devolver. Sabe o que que é? É a vida. Então, a tua responsabilidade é pegar isso que você recebeu e fazer algo de muito bom com isso. Indo pra vida. Não tem como tentar compensar. Não tem como querer agradar. Não tem como querer ser a filha perfeitinha. Porque crescer, porque se tornar adulta, envolve desagradar os pais. Olha que interessante essa pergunta. E o que fazer quando você tem duas mães? A que botou no mundo e a que criou. E ambas nesses cenários. Ambas estão nesse cenário porque não existe uma honra à mãe que te colocou no mundo. Não existe a honra à mãe biológica. Ainda existe expectativas não atendidas. Ainda existe julgamento em relação à mãe que te botou no mundo. Talvez o porquê que ela fez isso. Por que que ela fez assim? Por que que a minha vida teve que ser assim a partir das escolhas dela? Enquanto há esse julgamento em relação à mãe que te botou no mundo, a mãe que te criou também não tem lugar. É importante olhar para essa mãe que te colocou no mundo e dizer: mãe, tudo foi como tinha que ser. E você foi a mãe certa. Você é a mãe certa para mim. E a mãe que te criou é gratidão, mãe. Você serviu e serve a vida. E de ambas, eu tomo aquilo que é meu e faço algo de muito bom com isso. Tamara, vem pro workshop. Dia 7 de maio, às 7h30 da noite. Vem pro workshop. Vem pro workshop. Porque aqui a live, ela é só um gostinho do que a gente vai vivenciar lá. Lá a gente vai pro fundo, lá a gente vai fazer movimentos sistêmicos. Mas faz sentido isso aqui que eu tô te falando, Tamara? Essa resposta que eu te dei? Então, gente, quando a gente fala de equilíbrio em relação aos nossos pais, em relação à nossa mãe, não tem como a gente compensar aquilo que a gente recebeu. Não tem como colocar num pedestal de perfeição e querer ser tão perfeita quanto. Não vai dar. Não vai dar e você vai ficar dando com a cara na parede. Não tem como querer ser maior também olhando para a mãe com pena. Ou até no lugar de julgamento, de mãe, você não foi suficiente, então eu faço para você, eu dou para você, eu cuido de você. Porque quando existe essa intenção, vai dar merda de novo. Volte 2 casas. Desequilíbrio. Se eu me coloco maior que a minha mãe, se eu estou acima dela, ou eu coloco ela nesse pedestal de perfeição, isso vai desequilibrar.
Infelizmente, boto a minha avó nesse patamar de perfeição. E por mais que eu tente ser uma filha para que me botou no mundo, eu sinto que não consigo 100% de sentimento. Ai, que interessante, a tua avó te criou. Então, existe aí, de fato, uma desordem de lugares. Porque eu não sei se a tua avó é mãe da tua mãe ou mãe do teu pai. Mas principalmente se ela for. Independente, na verdade. Mas existe uma desordem de lugar. Porque é como se a avó saísse desse lugar de vó para ir para o lugar de mãe, a mãe fica no lugar de irmã. Se ela for a mãe da sua mãe, a sua mãe ela não está ocupando o lugar de mãe, sistemicamente falando. Ela está ocupando o lugar de irmã. Então, por isso que existe essa confusão interna gigantesca. Por isso que existe também esse desequilíbrio nas relações. Porque a tua mãe, ela tá no lugar de irmã. A tua avó, ela tá também com um cenário aqui de desequilíbrio, de desordem com a filha. Então, vocês estão fazendo uma manutenção de padrão no sistema de que mãe e filha não podem viver bem, não têm um bom relacionamento. Existe essa bagunça de lugares, quem ocupa quem em que lugar, mas você não consegue olhar para essa mãe como mãe, você olha para ela como irmã, inconscientemente, tá? Inconscientemente. Mas essa relação denuncia também um desequilíbrio entre a relação da sua mãe com a sua avó. E você vem a serviço do teu sistema para manter esse padrão de caos, entre aspas. Minha mãe, ela mesma também sempre fala que sempre fui mais mãe dela, porque desde que me entendo por gente, resolvo os problemas dela. Tá vendo? Olha a bagunça. É quase uma dança das cadeiras. Ora você ocupa lugar de irmã, ora você ocupa lugar de mãe. Mas, de fato, lugar de filha quase você não tem. É quase um lugar de sobrevivência. Desculpa, tá? Falar isso. Veio. E esse equilíbrio pode começar em você. Se você fizer um movimento. Principalmente de olhar para essa mãe, que talvez não pôde te criar por N motivos, que não cabe você a julgar. Porque ela também vem a serviço de um sistema. Ela também vem a convite de servir o sistema e manter um padrão, a manutenção do sistema. Não começou em ti, mas pode acabar em você. E uma frase que eu gosto muito de usar e eu estou arrepiadíssima é: acaba em mim e começa em mim. Acaba em mim um padrão geracional que não era positivo, mas começa em mim um novo padrão. Começa em mim um novo padrão. Acaba em mim e começa em mim. Eu amo repetir essa frase para mim. Vou até fazer uma camiseta com isso. Com essa frase. Toda vez que a gente julga a nossa mãe, toda vez que a gente se coloca num lugar de grandeza em relação à nossa mãe, em relação aos nossos pais, os dois, mas a live é para mãe, isso vai desequilibrar. Tamara, é muito importante que você coloque a tua mãe no devido lugar dentro do teu coração. A tua avó, ela te criou, ela tem muita importância, mas ela é tua avó.
Porque enquanto você não cura isso em você, vai refletir nelas, tá? E eu não tô querendo aqui te apavorar, não tô querendo, não é isso. Mas é importante que exista esse movimento interno em você. Porque aquilo que eu não olho, os meus filhos vão ser convidados a olhar. Aquilo que eu não curo em mim, vai sobrar para meus filhos. Alguém vai ter que pagar a conta. Então é muito importante que você se apazigue no teu coração e ocupe o teu lugar de filha. Ocupe o teu lugar de neta. Honre essa avó. Porque se não fosse ela, você não seria a mulher que você é hoje. Mas se não fosse a sua mãe, você não teria nascido. E deixa com elas o que é delas. Deixa o peso, deixa o desequilíbrio com elas. Não cabe a você resolver, não cabe a você carregar esse peso. De novo, acaba em você e começa em você. E não se trata, tá, de concordar com o que a tua mãe fez. Não se trata de passar pano para as coisas que a nossa mãe fez. Não, mas ela fez coisas erradas, Bre. Como assim eu vou aceitar isso? Não se trata de aceitação. Não se trata da gente querer consertar algo que foi vivenciado lá atrás. Porque a nossa mãe não soube agir. Se trata de reconhecer que essa mulher foi o canal de vida para mim. Literalmente o canal de vida. E ela me deu tudo. Ela me deu tudo. Porque eu recebi a vida e eu faço algo de bom com ela. Agora eu faço algo de bom. Eu escolho fazer algo de bom com a minha vida. Faz sentido? Eu sei que de primeiro momento talvez não faça tanto sentido, talvez seja bem desconfortável. Mas é para isso que eu tô aqui. Para deixar vocês desconfortáveis e trazer essa clareza. Não tô aqui para deixar ninguém no conforto, não, gente. Tô aqui para trazer essa clareza. Porque por mais desconfortável que seja, por mais dolorido que seja, por mais que seja um percurso desafiador, se a gente consegue atravessar isso, nossa, traz uma leveza que só por Deus. Se eu pudesse desenhar aqui, se eu pudesse de alguma forma, ai, me fugiu a palavra, se eu pudesse aqui expor hoje o que eu tenho vivenciado a partir disso, a partir dessa travessia, nossa, eu oro, eu agradeço muito a Deus. Porque hoje eu vivo uma das minhas melhores fases da minha vida. À base de muita oração, à base de muita fé, à base de muita redenção. A visão sistêmica muda vidas. A visão sistêmica mudou a minha vida. E é por isso que eu digo que é uma ferramenta divina. Só Deus cura. Mas Ele usa instrumentos para fazer isso com a gente. Fecha os teus olhos. Quero te convidar a fazer um movimento aqui comigo.
Fecha os teus olhos. Respira profundamente. E deixa vir. Desculpe, estou um pouco atrasado, mas espero que ainda dê tempo de dizer que andei errado. Eu entendo. Vai respirando. As suas queixas estão justificadas. E a falta que eu fiz nessa semana. E imagina a tua mãe na tua frente. Coisas que pareceriam óbvias. A mãe que te deu a vida. Enquanto você me procurava, Olha para essa mãe. eu te dei. Como ela é. Foi muito pouco ou quase nada. Sem Eu deixei algumas vendas. roupas penduradas. Sem exigências. Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me fala? Sem julgamento. Sem manipulação. Olha para ela como ela é. Diz em voz alta, se for possível. Você é a minha mãe. E eu sou a sua filha. Você veio antes. E eu recebo a vida que vem de você, mãe. Com tudo o que veio junto. E sente no teu corpo como é falar isso. Sem pressa, sem julgamento. Só vai observando. Vamos lá, me ajudem. Amor, eu sinto. De quem se ama, por onde andei, enquanto você me procurava, eu te dei. Foi muito pouco, quase nada. Eu deixei algumas coisas. Olha só, eu acho essa música linda. Será que eu sei que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava. aquilo que me falta? Será que você é mesmo tudo aquilo que me faltava, mãe? Sim. Por onde andei, enquanto você me procurava. Será que você é mesmo tudo aquilo que me faltava, mãe? Cada um tem a sua história de dor, a sua história de força. Cada um tem. E a nossa mãe também tem. Então, se a gente começa a olhar para a mãe com mais amor, com mais empatia, a gente começa a escrever um novo capítulo da nossa história. Quando a gente cura a forma que a gente olha para nossa mãe, a gente cura a forma como a gente olha para a gente mesma.
E isso muda tudo. Nos negócios, na forma de fazer dinheiro, nos relacionamentos, na forma como a gente ocupa o mundo, na forma como nós servimos o mundo, porque todas nós estamos aqui a serviço de Deus. E quanto mais eu me preencho da minha fonte, mais conectada com Deus eu estou. E eu posso servir. Fica o convite aqui. Dia 7 de maio de 2025, às 7h30 da noite, o workshop A Culpa é da Mãe. As vendas não estão abertas ainda, mas eu acredito que entre hoje e amanhã eu vou abrir as inscrições, mas sente aí no teu coração, se fizer sentido estar presente nessa noite, venha. E por hoje é isso. Amanhã estou aqui de novo, com mais uma live, com mais conhecimento, às 8 da manhã. Que Deus abençoe teu dia, que Ele derrame muita graça sobre o teu lar, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu negócio, sobre o teu relacionamento. Que você se preencha de você e que aquilo que você está buscando na tua vida que você encontre. E que eu possa, se for da vontade de Deus, ser uma ferramenta de transformação que abre um pouquinho de clareza na tua vida. Que tira um pedacinho da venda para que você consiga se livrar dela. Um beijo e até amanhã.